psicólogos são os verdadeiros responsáveis por não serem valorizados no Brasil. E eu vou te explicar o porquê. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel, sou psicólogo clínico e hoje eu trago esse vídeo para vocês para a gente fazer ali uma reflexão sobre a situação da psicologia como área da ciência aqui no Brasil. Esse é um tema que aparece muito na minha caixinha de perguntas lá no Instagram, então se você não me segue, aproveita para seguir lá, Samuel Souza Psicólogo, e assim você poderá ficar por dentro das novas evidências científicas que nós temos aí na área da psicologia. Antes de adentrarmos nesse assunto, eu gostaria de trazer para vocês a fim de elucidar algumas questões que o nosso código de ética traz para nós profissionais de psicologia, né? Então, primeiramente, o nosso código vai dizer: o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. Ele também vai nos dizer que não podemos ser coniventes com erros, faltas éticas, violações de crimes ou contravenções penais praticadas por psicólogos na prestação de serviços profissionais. Também diz que caberá aos psicólogos docentes ou supervisores esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e das normas contidas nesse código. E por fim, o psicólogo, ao participar de atividades em veículos de comunicação, zelará para que as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições de base científica e de papel social da profissão. Então, dito isso, nesse vídeo eu separei ele em 3 principais questões para a gente abordar, tá? Então, a primeira delas é o problema das universidades de psicologia no Brasil. A segunda questão é o principal problema dos profissionais de psicologia no Brasil. E como terceiro, por fim, vamos abordar se a psicologia é ou não desvalorizada no Brasil. Então, para iniciarmos, vamos falar dos problemas que envolvem as universidades de psicologia no Brasil. Para ser bem modesto, a graduação de psicologia no Brasil é bem fraca. Quando eu realizei a minha graduação de psicologia, a base do curso era totalmente baseado aí nas intervenções psicodinâmicas, o que hoje para a ciência é visto como história da psicologia. Então a gente não utiliza mais nenhuma intervenção psicodinâmica na clínica, mas isso ainda é completamente difundido aí nas universidades brasileiras. As abordagens psicodinâmicas, principalmente falando aí da psicanálise, elas não passam aí nem pelo crivo científico, muito menos as suas hipóteses podem ser validadas na ciência. Então assim, nem todas as universidades brasileiras elas têm aí essa base psicodinâmica na graduação, mas a maior parte das universidades brasileiras atuam dessa forma, o que para a ciência é completamente aí desatualizado. Um assunto completamente difundido aí nas universidades brasileiras é a escolha da abordagem por afinidade. Desde 2005, com o surgimento da psicologia baseada em evidências, nós não falamos mais de abordagem na psicologia, porque a força-tarefa da APA entendeu que nós precisávamos de intervenções específicas para casos específicos, ou seja, intervenções aquelas que seriam mais eficazes para um determinado caso. Então sim, na psicologia nós vamos colocar aqui o termo abordagem, porque não falamos mais nisso, mas nós conseguimos testar sim, se uma abordagem é superior à outra ou não. Estou utilizando aqui o termo abordagem apenas para fins educacionais, tá? Porque como eu disse antes, a abordagem não é mais utilizada assim na psicologia. Vou ter uma abordagem, vou seguir ela pelo resto da minha vida. Isso não existe. E com isso, com o surgimento da psicologia baseada em evidências, muitas coisas aí na psicologia deixaram de ser utilizadas. Vamos colocar como exemplo aqui, a Gestalt e as teorias humanistas. Elas não são mais utilizadas na ciência como uma abordagem. O essencial da Gestalt e do humanismo, por exemplo, já está incluso dentro das intervenções baseadas em evidências. Então não tem o menor sentido, não faz o menor sentido utilizá-las separadas. Então, um psicólogo hoje que escolhe uma abordagem e resolve segui-la pelo resto da sua vida está no mínimo desatualizado. Hoje, o psicólogo ele precisa ter o conhecimento em diversos tipos de intervenções, como por exemplo a TCC clássica, a ACT, a DBT, análise do comportamento, entre outras, cada uma específica para um determinado caso. Outra principal deficiência das universidades brasileiras é a questão da metodologia científica.
eu tenho certeza que a maior parte de vocês, nas aulas de metodologia científica da faculdade, aprenderam normas da ABNT para construir o TCC. Metodologia científica não tem nada a ver com normas da ABNT, tá, gente? E na psicologia, em específico, quando falamos de psicoterapia, nós conseguimos testar, através dos ensaios clínicos randomizados, se uma intervenção ela é superior à outra ou se ela se assemelha ali ao placebo. Então temos isso também na psicoterapia. Então a psicologia, como área da ciência, também utiliza aquela clássica pirâmide de evidências que nós temos aí. Bem, pondo aqui um dos principais problemas das universidades brasileiras aí, né? Vamos falar agora dos principais problemas dos psicólogos formados aí no Brasil, até mesmo aqueles que dão aula em universidades, faculdades. Obviamente, não são todos, mas de acordo com o que chega para mim de relatos, parece ser a maioria. Vamos abordar. Muitos profissionais da psicologia, apesar de dizerem que a psicologia é uma ciência, eles acabam se doendo quando, por exemplo, surge uma revisão sistemática ou uma meta-análise dizendo que uma intervenção X não é uma boa escolha ali para um caso X. E aí eles acabam se doendo, dizendo coisas do tipo, mas nem tudo é ciência, o ser humano é individual, a ciência não consegue testar essas coisas. Mas psicologia é ciência, não é? E nessa fala que eles dizem, a gente acaba percebendo uma falta de conhecimento, uma falta de domínio sobre a metodologia científica, que é aí um déficit que tem ali desde a base, né, que é a graduação. Então os psicólogos aqui no Brasil ainda têm aquele péssimo hábito de escolherem aí a abordagem por afinidade. E isso é um completo tiro no pé, porque se a gente for olhar como abordagem na psicologia, apenas a análise do comportamento e a terapia cognitiva comportamental tem ali evidência científica e são eficazes aquilo para o que se propõe tratar. O restante simplesmente ficou para a história da psicologia. Então, se a gente for pensar em abordagem hoje na psicologia, a gente vai ali excluir bastante coisa. Obviamente, apesar das outras coisas serem consideradas aí história da psicologia, o essencial dessas teorias já estão inclusas aí dentro das práticas baseadas em evidência. Então, quando o psicólogo ele acaba escolhendo uma abordagem por afinidade, porque ele gosta de uma teoria, aquilo ali acaba não fazendo o menor sentido. Porque, primeiramente, a terapia não é para ele, e sim para o cliente ou paciente dele. Segundo ponto é o negacionismo científico dentro da psicologia. Como se não bastasse psicólogos escolhendo abordagem por afinidade, nós temos aqueles psicólogos que dizem que diagnóstico estigmatiza o paciente, que psicólogo não pode fechar diagnóstico. Bem, o DSM ele é um manual que é a língua da saúde mental. Todos os profissionais da área da saúde mental eles utilizam o DSM para ter uma linguagem comum. Então, por exemplo, depressão, né, os transtornos depressivos, eles são transtornos depressivos aqui no Brasil, tanto lá nos Estados Unidos, tanto no Japão, tanto na China. Então, eles têm os mesmos critérios diagnósticos. Então, é uma língua universal que todos os profissionais da saúde mental, eles conseguem se comunicar. O que tem sido me reportado é que muitos psicólogos dentro da universidade em específico estão dizendo para os seus alunos que eles não podem fechar diagnóstico, porque o fechamento de diagnóstico quem pode fazer é somente o psiquiatra ou neuropsicólogo, o que é um absurdo. Tem profissionais da psicologia que nem trabalham com o DSM. Então aqui a gente consegue ver a deficiência que a psicologia no Brasil se encontra no momento. Então, para frisar aqui, o psicólogo ele pode fechar qualquer diagnóstico do DSM, inclusive os diagnósticos de código F da CID. Você não precisa necessariamente do psiquiatra para fechar ali o diagnóstico, não precisa de um neuropsicólogo para fechar o diagnóstico. Todo diagnóstico, por padrão, é fechado através de entrevista clínica. E o psicólogo ele é reconhecido como um profissional de nível superior na área da saúde. Então, o psicólogo, ele sim, por lei, você pode sim fechar diagnóstico, tá? E assim, vocês não têm ideia do quanto eu recebo na minha DM lá no Instagram de alunos dizendo que existem professores coagindo os alunos e ameaçando expulsarem eles de estágio por estarem trabalhando com o básico, com o que compete o profissional de psicologia fazer. Isso está sendo um absurdo. Eu não sabia que essa realidade se estendia aí pelo Brasil inteiro, né? Até porque na minha universidade foi da mesma forma, foi muito fraco o ensino da psicologia. Principalmente quando a gente fala aí de evidências científicas na psicologia.
e isso acaba se tornando aí um tiro no pé dos próprios profissionais de psicologia. Terceiro ponto que é muito comum ouvir aí na graduação de psicologia e por alguns profissionais aí de psicologia. Ah, o diagnóstico vai estigmatizar meu paciente. Onde você viu isso? Cadê as evidências disso que você está falando? Tirou isso da onde? O diagnóstico, ele nos proporciona escolher a melhor evidência científica disponível para um determinado caso, tá? Por exemplo, transtorno de personalidade borderline. Qual que é o melhor tratamento, a melhor evidência, o padrão ouro de tratamento que nós temos para transtorno de personalidade borderline? É a terapia comportamental dialética, certo? Vamos supor que eu quebrei meu braço. Vou intervir nesse caso com quimioterapia? É absurdo falar isso, não é? Por que eu não vou utilizar a quimioterapia para tratar ali meu braço quebrado? Porque não é a melhor evidência científica que nós temos para esse caso, correto? A mesma coisa funciona na psicologia. Só que as pessoas tendem a achar que só porque nós trabalhamos ali com o comportamento, com a mente, e não é tão visível, né, igual, por exemplo, uma fratura óssea, que a gente não trabalha com diagnóstico, mas a gente trabalha sim. E nós temos intervenções específicas para cada tipo de diagnóstico. Então, esse discurso de que o diagnóstico estigmatiza o paciente não tem evidência científica nenhuma. Isso daí é uma coisa que o psicólogo acabou escutando de um outro profissional ali e simplesmente continuou repetindo sem mesmo ali analisar essa situação toda. O diagnóstico, se o paciente tiver, ele é um motivo de alívio, porque aquele paciente ele tem a garantia de que nós temos intervenções para aquele caso e a probabilidade de ele remitir ali daqueles sintomas é maior. Eu gostaria de colocar aqui uma questão que eu sempre gosto de frisar. Eu trabalho como padrão na prática clínica com a TCC clássica, certo? Porque ela é padrão ouro e é a melhor intervenção que nós temos hoje para diversos casos. Então ela é padrão ouro para diversos casos aí. Mas a questão é, eu estou como terapeuta cognitivo comportamental. Eu não sou terapeuta cognitivo comportamental. Por que, Samuel? Porque daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, pode surgir uma nova evidência na ciência. Algo que pode me trazer um resultado muito melhor para o meu paciente, talvez em menos tempo. E eu vou continuar utilizando a TCC clássica no meu consultório? Não vou. Então, o que compete a mim como psicólogo é aprender essa nova intervenção e utilizá-la na prática clínica. Eu não tenho domínio na TCC por gostar de Aaron Beck ou simplesmente por gostar da TCC. Eu estou como psicólogo cognitivo comportamental simplesmente por ser a melhor evidência científica disponível no momento. Então, chegamos ao tema central desse vídeo. A psicologia, afinal, é desvalorizada no Brasil? Eu não acho. Todo mundo quer saber sobre comportamentos, como lidar com pensamentos, lidar com relacionamentos. E isso é uma área que compete também à psicologia. São objetos de estudo dentro da psicologia. O problema é que os próprios profissionais de psicologia, eles adotam ali práticas que já são ultrapassadas ou práticas que são consideradas pseudociências ou beiram a pseudociência. Hoje, por exemplo, a psicanálise tem sido motivo de piadas. Isso é culpa dos próprios psicólogos, que ainda insistem em jogar a goela abaixo das pessoas, mesmo que ela não tenha ali evidências científicas suficientes que comprovem ali a sua eficácia. Os psicólogos, por exemplo, não estão nem sabendo o que competem a eles fazer, como por exemplo a questão do diagnóstico clínico. Os psicólogos podem fechar diagnóstico. E aí, como fica essa questão também na psicologia? Os próprios profissionais, algo que eles deveriam fazer, eles não fazem. E isso, eu ainda fico na dúvida, porque a avaliação diagnóstica, saber se o paciente tem um diagnóstico antes de começar a psicoterapia, por exemplo, é um padrão. Então, na primeira sessão, nós fazemos avaliação para saber se o paciente tem algum diagnóstico ou não. Como que esses profissionais que não trabalham aí com o DSM vão fazer para intervir nesses casos? Estão enrolando o paciente? Não sei. Inclusive, muitos psicólogos reclamam do nosso Conselho Federal de Psicologia. Mas eu acredito que o nosso conselho, ele faz o trabalho dele. O problema são os próprios profissionais que não fazem o mínimo que competem a eles mesmos fazer.
As pessoas querem a melhor evidência científica para o caso delas. Elas querem aquilo que tem a maior probabilidade de resolver o caso delas. Quando eu vou no médico, eu quero que o médico me passe um tratamento que possui a melhor probabilidade de melhora para a minha situação. E na psicologia, como área da ciência, não é diferente. Então, essa questão da valorização da psicologia é algo que, primeiramente, deve partir dos próprios profissionais da psicologia que não estão fazendo o mínimo para essa valorização. E para finalizar esse assunto, eu gostaria de deixar aqui alguns pontos também de reflexão para profissionais. Quem tem uma abordagem por afinidade ou tem afinidade por o teórico está longe de ser um bom profissional ou de ser um profissional ali que está trabalhando baseado em evidências, que trabalha com ciência. Nem tudo na psicologia tem evidência científica. Nem tudo que tem na psicologia, pode ser considerado ciência hoje. Muita coisa já ficou para a história da psicologia. Só que no Brasil, muitos profissionais ainda continuam utilizando teorias ou abordagens aí que já estão ultrapassadas. Tem uma frase que tem ficado na minha cabeça a todo momento e eu gostaria de compartilhar com vocês. E é o seguinte: a ignorância é a falta de conhecimento sobre determinado assunto, enquanto a burrice é a incapacidade de compreender a realidade por teimosia ou arrogância. E, infelizmente, essa é a realidade que eu vejo na psicologia no Brasil hoje. Então, fica essa reflexão para vocês. A partir desse ponto do vídeo, o profissional da psicologia agora ele tem duas opções: permanecer na ignorância ou estudar. Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco mais de lucidez para vocês, contribuído com um pouco que eu sei em relação às práticas baseadas em evidências e a realidade da psicologia no Brasil. Se vocês gostarem desse conteúdo, considere se inscrever no canal para me motivar a trazer mais conteúdos como esse, tá bom? Então, por hoje é isso e até o próximo vídeo. Até mais!